tudo certo com os intérpretes? Tudo ok? Os intérpretes estão ok? Os intérpretes, tá tudo certo? Ok. Convidamos agora o nosso primeiro conferencista, professor Christian Hathman, que apresentará a conferência Língua e Lingualidade, o caso da língua de sinais internacional. O professor Christian Hathman é professor da Universidade de Humboldt, na Alemanha, e é chefe do Departamento de Estudos Surdos e Interpretação de Línguas de Sinais lá na Universidade de Humboldt, na Alemanha. Suas áreas de pesquisa incluem tradução e interpretação de língua de sinais, ensino e avaliação de segunda língua e linguística de língua de sinais, assim como estudos surdos. Então nós convidamos agora o professor Christian Hathman para a realização da sua conferência. Olá a todos, bom dia. Qual local eu posso ficar? Nesse momento, eu quero também frisar a importância do uso de máscaras antes do início da palestra do professor Christian. Todos conseguem me ver aqui da frente? Uau, assim, muito feliz da minha participação. Fui convidado para participar do Congresso de Linguística, e eu vou tratar sobre a questão da língua, né? E a lingualidade em relação aos sinais internacionais. Nós sabemos que em todo o mundo, e a partir de uma crescente, nós temos visto esse uso da língua de sinais internacionais. Eu iniciei minhas pesquisas e reflexão sobre essa questão, e agora eu tenho um posicionamento claro para tratar sobre isso. Eu torço para que outras pessoas, outras pesquisas colaborem também com essa nova vertente que eu vou trazer. Pode apresentar meus slides. Próximo slide, por favor. A estrutura da minha apresentação hoje segue, são 5 momentos. Eu vou trazer inicialmente de onde surgiu essas pesquisas, também conceitos que são importantes de serem trabalhados durante a minha apresentação. E dados, a partir de que dados eu fiz essa investigação em relação a se tratando aos sinais internacionais. A validação de fato desses sinais enquanto língua, eu vou trabalhar essa questão ao longo da minha fala. No terceiro momento,
eu quero também aprofundar algumas questões que falam sobre as línguas de sinais, as características das línguas de sinais que a tornam línguas e relacionar esses itens com os sinais internacionais. Vou trazer ainda mais algumas questões e partir para a conclusão. Eu quero inicialmente agradecer, não consigo com detalhe falar cada um que participou, que contribuiu para essa pesquisa. Eu, enquanto da Alemanha, agradeço a um grupo da Polônia, a brasileiros que contribuíram para a minha pesquisa, por essa parceria, e todas as outras pessoas que fizeram parte, aos investimentos que nós recebemos da Polônia, em parte do Brasil, para a realização dessas pesquisas. Alguns conceitos eu preciso trazer para vocês, para a gente compreender melhor e introduzir essa questão. Existem aí perspectivas sobre as línguas em relação especificamente às línguas de sinais. A partir disso, eu trago alguns conceitos. O primeiro, sobre a lingualidade. Então, quando eu estou interagindo, em contato com pessoas, né, e ali estão ao redor questões culturais, históricas, todos esses aspectos fazem parte da língua. Quando nós olhamos para a língua, investigamos ela, nós aprofundamos esse estudo, a gente consegue perceber esses aspectos. Então, enquanto objeto de pesquisa, a lingualidade, ela permite investigar a língua a partir de um processo, um resultado histórico de um grupo e entender que ela sofre mudanças ao longo desse tempo. Existem aí forças, influências, e a gente pode pensar, por exemplo, hoje, o que me influenciou, por exemplo, para que eu produzisse esse discurso que eu apresento para vocês. Isso tudo faz parte da língua. A língua está em constante mudança e evolução. E o caso específico das línguas de sinais? Enquanto objeto, quando nós investigamos ele próximo, a gente vai ver lá as características que reúnem as línguas. É de fato uma língua, pois reúne essas características, esses aspectos, e nos faz refletir e produzir conhecimento a partir dessa afirmação. Então, quando nós podemos refletir e abstrair questões sobre as línguas de sinais, a gente consegue também pensar outras questões que envolvem essa questão em relação à comunicação humana, quando a gente, por exemplo, vê pessoas se comunicando a partir, né, de várias línguas de sinais, que efeitos produzem esses processos. Nós podemos também agora pensar sobre uma outra questão. Nós olhamos para uma língua, nós sabemos que essa língua ela não é sozinha no mundo, né? Existem muitas pessoas, muitas línguas que habitam, se interagem. E isso faz parte da vida humana. E nenhuma dessas investigações consegue dar aí a completude dessa língua. A gente sempre, ao estudar elas e compará-las com outras, verificar associações, a gente pode produzir e avançar cada vez mais. E nós vemos que a comunicação ela faz parte disso, né? O modo como ela avança, e a partir dela as atividades humanas acontecem, trabalhos, o ensino, os estudos.
processos históricos também fazem parte, características globais, né, situações globais estão presentes também. Quando eu estudo, investigo sobre a lingualidade, a gente também percebe que mudanças tornam, caracterizam as línguas, né? O que faz parte dela. Mas ela não é, de todo modo, estático. São mudanças que vão acontecendo ao longo do tempo. A gente não pode, por exemplo, estudar as línguas, a língua portuguesa ou a Libras, separadamente. A gente tem que entender que elas fazem parte de um cenário, estão dentro de um contexto. Que estão, por exemplo, interagindo entre si a partir dos seus falantes ao longo do tempo, e elas vão mudando por causa dessa interação, com o objetivo maior de comunicar, de fazer a comunicação acontecer. Então, quando nós estudamos as línguas separadamente, nós temos aí alguns resultados achados. Em relação aos sinais internacionais, a língua de sinais internacionais, que questões fazem parte ao investigar essa língua? Nós vamos tratar disso agora. Os sinais internacionais são língua? É uma língua ou não é? Quando nós pensamos a Libras, isso é claro, está definido. Mas e os sinais internacionais? Ainda é posto essa validação, essa confirmação. E isso me fez pensar e me perguntar: que características reúne? A gente pode aqui, então, começar uma discussão sobre essas questões. Então, a partir dessa primeira pergunta de pesquisa, eu comecei a refletir sobre diversas questões, sobre a minha vida dentro do contexto da cultura surda, entre outros surdos de países diferentes, em que eu interajo desde a minha infância, a minha experiência pessoal em relação ao uso dessas línguas. Então, a partir de alguns dados que eu vou aqui apresentar, eu iniciei essa investigação, essa pesquisa, em um deles, junto com a professora Ronice Quadros, e a partir dessa interação, nós trouxemos aí alguns achados. Nós fizemos entrevistas com alguns surdos, fizemos perguntas para todos esses participantes, eram 17 participantes de todo mundo, pessoas que não tinham contato entre si, nós conversamos com elas, e a partir daí formamos aí os dados dessa pesquisa. Em um segundo momento, nós entrevistamos também outros surdos, a partir da interação de um surdo alemão e surdos brasileiros. Eram entrevistas. Conversas, entrevistas livres, não com perguntas específicas. Essa pesquisa foi feita nesse momento com 20 participantes, 20 brasileiros. Alguns deles sabiam sinais internacionais, outros não tinham nenhum conhecimento de sinais internacionais. Era uma grande variedade de perfis de sinalizantes. Também fizemos com participantes poloneses esse mesmo processo, né? Gravamos essa entrevista, então são muitos dados que corroboram com os nossos achados e que tornam essa base. Eu não vou conseguir aqui apresentar nenhum deles para vocês, para não ter uma perda de tempo, mas eu vou falar sobre o que é que nós encontramos nesses dados. E ao longo desse tempo, desses anos, 2 anos de pandemia, ela um pouco que atrapalhou o encaminhamento dessa pesquisa, mas por um lado existe um aspecto positivo, pois através da internet
A gente pôde entrar em contato com muitas pessoas virtualmente, do mundo todo, e assim eu consegui, né, traçar melhor os meus questionamentos e pude investigar, perceber melhor, né, e conectar tudo isso com a minha experiência pessoal de vida em relação à questão as questões, né, das línguas. Nós temos observado que a língua de sinais internacional, assim como a língua de sinais alemã, tem possibilidade de uso e de apreensão, de aquisição pelos falantes da mesma forma. Então, na língua de sinais alemã e na língua de sinais internacional, por exemplo, nós percebemos que a capacidade expressiva dos falantes é muito parecida. O uso das expressões corporais e das expressões não manuais faciais, bem como dos articuladores manuais, elas seguem estruturas muito parecidas. Talvez o que precisemos nesse momento são pesquisas que descrevam mais esses detalhes e que permitam uma discussão é, que sustente essa afirmação de que a língua de sinais alemã, por exemplo, e a língua de sinais internacional, elas possuem similaridades. O que nós temos percebido é que a percepção visual do ponto de vista cognitivo para aquisição da língua de sinais internacional e de outras línguas de sinais como a língua de sinais alemã é o mesmo mecanismo neurocognitivo para a apreensão, a aquisição dessa língua. Talvez esse seja uma hipótese a ser investigada mais adiante. Diferente das outras línguas, a língua de sinais internacional ela tem uma origem um pouco diferente. Ela surge há alguns anos atrás e ela permanece sendo modificada. Nós vimos na primeira foto um encontro de surdos, um banquete de surdos, em que surdos de diferentes países na Inglaterra utilizavam ali discutindo questões políticas, educacionais e linguísticas, o movimento mesmo dos surdos na Inglaterra discutindo questões referentes às suas necessidades, e esses banquetes reuniam surdos de diferentes países da Europa. E, e eles utilizavam a língua de sinais francesa para se comunicar ali naquele contexto? Não, ali nós já temos indícios de que eles utilizavam uma língua de sinais que fosse mais internacional. Infelizmente nós não temos registros em vídeo desse período, desses encontros, mas nós temos alguns documentos escritos que nos permitem afirmar essa hipótese, bem como fotos também. A segunda foto nós temos o CIS, que é a instituição esportiva internacional, a primeira instituição desportiva internacional de surdos, de 1929, na França, em Paris, que também reunia surdos de diferentes países para discutir aspectos relacionados ao esporte. Essa instituição se mantém até hoje, mas com um nome diferente do que está ali. Hoje é ICSD. E na terceira imagem nós temos a imagem do logo da Federação Mundial de Surdos, que foi criada em 1951 e realiza o seu congresso a cada 4 anos, em que surdos e
pessoas de diferentes países também participam e dialogam e conversam, interagem, discutindo questões políticas, questões ligadas às demandas das comunidades surdas. E nesse encontro, esses participantes, que são de diferentes países, utilizam a língua de sinais internacional, e foi aí que a língua de sinais internacional passou a ser difundida de modo mais objetivo e se desenvolver mais localmente nos países daqueles que participam do evento. E, e no Brasil, nós também temos a transmissão dessa língua de sinais a partir da participação de surdos brasileiros nesse evento, e, percebemos que as línguas de sinais locais dos falantes que participam nesse evento acabam sendo impactadas pelo uso da língua de sinais internacional, que é utilizada nesses eventos internacionais. Então, aqui temos imagens de alguns eventos, outros eventos internacionais. Então, aqui na UFSC, por exemplo, nós já tivemos o TIOS 9, né, o TIOS 9, que foi um congresso de pesquisas em linguística, língua de sinais, que fez uso dos sinais internacionais. Então, nós temos eventos aqui no Brasil em que essa língua de sinais internacional ela é utilizada, e eventos sucessivos que aconteceram depois, eventos do campo da educação, e que permitiu também a transmissão dessa língua de sinais aqui. Demandando também a ampliação de equipes de intérpretes. Aqui nós temos, na segunda imagem, um festival de teatro, com surdos de diferentes locais que fazem a apresentação utilizando a língua de sinais internacional também. E existe um evento bem conhecido na França de surdos, Festival de Arte e Teatro, que também utiliza a língua de sinais internacional. E esse evento acontece na França nesse final de semana, e lá nesse evento será utilizada a língua de sinais internacional. E aqui no Brasil nós tivemos recentemente, no mês de maio, as Surdo-Olimpíadas, que foi um evento extremamente interessante. Infelizmente eu não pude estar presente por questões de trabalho, mas eu acompanhei pela internet, e vi que ali também havia a transmissão com intérpretes de língua de sinais internacional, com uma equipe de intérpretes de língua de sinais internacional atuando na interpretação desta língua. Então, ali também foi um espaço de transmissão da língua de sinais internacional. Então, percebemos que a transmissão da língua de sinais internacional tem acontecido entre surdos e ouvintes por meio da interação em eventos acadêmicos, em eventos de diferentes áreas, como aconteceu nas Surdo-Olimpíadas agora, e também por meio da interação de pessoas de diferentes países que se encontram nesses eventos e passam a utilizar a língua de sinais internacional. Então, se nós pensarmos a transmissão comparando com a aquisição de uma língua de sinais local, nós perceberemos que há algumas diferenças. Uma criança, quando nasce, em interação com os seus pais, ela adquire a língua em interação com a sua comunidade. E
ali na segunda imagem, nós podemos imaginar, por exemplo, que na Europa, alguns surdos trabalham em diferentes campos profissionais e participam de diferentes congressos e viajam o mundo, diferentes países, e esse deslocamento para países diferentes, esse encontro individual entre surdos permite uma interação mais espontânea por meio da língua de sinais internacional. E ali na terceira imagem nós podemos observar também surdos imigrantes e refugiados, que também, e que é algo muito interessante essa terceira imagem, né, para pensarmos um pouco na difusão da língua de sinais internacional. Esses surdos imigrantes e refugiados, eles não utilizam oficialmente a língua de sinais internacional, mas eles utilizam um sistema que a gente pode pensar que é um pouco parecido, em que é possível se comunicar com surdos do local no qual eles estão se mudando, estão se deslocando, para o local no qual eles estão se deslocando. Então nós temos percebido o uso da língua de sinais internacional na internet. Aqui no Brasil nós vemos alguns vídeos também, temos professores ensinando a língua de sinais internacional em alguns países, alguns locais. No México, por exemplo. Então é possível perceber que há possibilidade de internalização e de aprendizagem dessa língua por meio desses espaços e desses contextos. O próximo slide, por favor. Próximo slide, por gentileza. Próximo slide. Alguém poderia mudar, por favor? Por favor, o próximo slide. É possível mudar o slide? Pode voltar, por favor, volte um pouco mais. Aí, por favor. Não, agora adiante um pouco. O próximo slide depois desse. Próximo, por favor. Próximo. Aí, esse mesmo. Obrigado. Então, a língua de sinais internacional possui essa dimensão da lingualidade, com características que são próprias a ela. Eu vou mostrar dois exemplos dessa lingualidade da língua de sinais internacional. Então, aqui em Brasília, por exemplo, como que nós podemos produzir este conceito em língua de sinais internacional? Brasília, que representa o governo de vocês, como que nós fazemos governo em língua de sinais internacional? Então, em alguns países nós percebemos que a língua de sinais, o sinal é muito parecido com as línguas de sinais locais. Então, por exemplo, como da língua de sinais alemã. Um outro exemplo em língua de sinais, e que vai ter internacional, mas que vai ter algumas variações, é o sinal
cachorro. Então nós percebemos que a visualidade é um aspecto muito importante e que é muito característico dessa lingualidade da língua de sinais internacional. E percebemos, portanto, que é possível estabelecer interações e comunicação por meio dessa dimensão. Então, por exemplo, o sinal de cachorro tem ali alguns aspectos visuais que permitem identificar então a referência deste sinal. Então, a língua de sinais internacional tem uma dimensão muito importante, que é o da iconicidade. Algumas pesquisas têm mostrado que a iconicidade, assim como nas línguas vocais, vai obedecer algumas regras. Então, nas línguas vocais, por exemplo, o uso de onomatopeias, na língua de outros aspectos mais ligados, isso nas línguas vocais, né? No caso das línguas de sinais, vai observar aspectos que são visuais e que são mais icônicos. Como, por exemplo, a intensidade, o ritmo, a velocidade. Que são aspectos mais ligados à iconicidade ligada às línguas de sinais. Então existem muitas dimensões icônicas que a língua de sinais internacional também vai incorporar e vai possuir, assim como outras línguas de sinais. Só que a dimensão visual da língua de sinais internacional é algo muito significativo e que permite que essa iconicidade seja um tanto quanto mais intensa em relação às outras línguas de sinais. Há uso de algumas gestualidades específicas. As línguas de sinais em geral elas têm essas gestualidades. A língua de sinais alemã tem, mas outras línguas de sinais têm. Elas não são iguais, mas o que é igual em todas as línguas de sinais é a visualidade. E isso é o que permite, inclusive, o uso e permitiu a criação da língua de sinais internacional. Então é a base dessa língua de sinais. Então, próximo, por favor. Na França, por exemplo, temos ali um pesquisador que estuda essa iconicidade, e é o Cuxax, e ele vem mostrando a dimensão da iconicidade das línguas de sinais. E a marcação dessa iconicidade no movimento do corpo, bem como outros aspectos, mostrando que essa é a base linguística da língua de sinais francesa. E que nós percebemos, por exemplo, na língua de sinais brasileira também, na língua de sinais alemã e em outras línguas de sinais. São características que a língua de sinais internacional também vai carregar, assim como outras línguas de sinais. Próximo, por favor. Então, existem algumas marcações e modulações morfossintáticas das línguas de sinais, como marcação de tempo, de pessoa, e que nós
percebemos isso também na língua de sinais internacional. Então, por exemplo, o uso dos dois dedos indicadores em contato para representar o encontro de uma ou mais pessoas. Então, um dedo indicador com uma outra mão, nós podemos fazer a marcação de duas pessoas. Quando nós usamos mais dedos da mão para marcar outras pessoas, vocês percebem que esses aspectos da iconicidade são característicos das línguas de sinais e correspondem às morfossintaxes dessas línguas e que estão atreladas à visualidade, à marcação de aspectos como tempo, e que nós percebemos também essas características na língua de sinais internacional e que estão presentes lá efetivamente durante o uso dessa língua. Em se tratando do léxico da língua, nós podemos ver aí algumas questões em torno da língua de sinais internacional, pois seu léxico, como é que ele é formado? Se a gente pensar, se eu utilizar aqui os sinais internacionais para interagir com algumas pessoas, e qual é o léxico dessa língua? Ela tem léxico, obviamente. Então, como a imagem mostra, eu trouxe exemplos anteriores, como o sinal de governo, o sinal de cachorro, que ilustram essas questões. Que o léxico das línguas de sinais internacionais é formado por sinais de várias outras línguas de sinais também. Além de questões de sinais que têm uma forte representação icônica desses conceitos. Então, ele é formado por um número grande de sinais, né, vindos de outros países, sinais, né, altamente icônicos, mas também de outros sinais que são criados com esse propósito. A intenção maior é dar qualidade na comunicação, na interação entre pessoas, utilizando os sinais internacionais. Então, se eu estou interagindo com uma pessoa utilizando esses sinais, se ele, por exemplo, essa pessoa é da Alemanha ou de um país próximo, o modo como essa interação vai acontecer, as interferências, será diferente para pessoas diferentes de outros países. Então, depende muito também de uma questão individual, do contato que a pessoa que interage a partir desses sinais internacionais, o conhecimento que ele tem de outras línguas de sinais, a interação que ele tem com pessoas de países diferentes. É muito comum e faz parte desse sistema a variedade, né? A variação linguística. Existe uma grande variação. Mas isso não é impeditivo, não vai gerar problemas. Então, isso acontece em qualquer outra língua de sinais, em qualquer língua. Faz parte, é característico da língua, né? Apresentar uma variedade, uma variação. Isso tem a ver com a região em que é usada. Nós sabemos, por exemplo, uma língua, né? A região norte e sul daquele país apresentam características, né? Divergentes em relação à faixa etária, e outros aspectos, as experiências pessoais, o modo como nós produzimos a língua, ela é diferente. E ela é influenciada por alguns aspectos. A experiência pessoal de uso das línguas, ser uma pessoa monolíngue, ser uma pessoa que sabe outras línguas, né? Isso acontece também com as línguas de sinais. E o registro. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Brasil, encontrei com alguns colegas, nós fomos para um restaurante, um bar. Então, o modo como eu sinalizo com essas pessoas nesse contexto é completamente diferente como eu sinalizo aqui nessa minha apresentação durante o congresso. E esse registro, né, que a língua apresenta, esses vários registros, também compõem mais um aspecto, mais um critério que mostra, né, que confirma essa variação.
Então, agora que eu estou dando uma palestra falando sobre questões da linguística, ou então quando eu produzo um vídeo, o modo, a minha prosódia, o ritmo, a velocidade que eu passo as informações, isso faz parte, né? Mas é mais um aspecto em relação a isso. O modo como eu escolho, eu penso, eu vou usar, por exemplo, em relação ao discurso, se eu vou precisar detalhar, ter uma apresentação que eu vou trazer o tipo textual. Então, tem muitas semelhanças dessas características que são de qualquer uma língua, né, da língua de sinais, alemã, que é a língua que eu utilizo, eu percebo nos sinais internacionais, a variação, os estilos, os tipos, né, os contextos, se é um contexto artístico, o modo como eu produzo a língua é outro. Isso acontece na Libras também, né? A gente vê produções belíssimas em línguas de sinais, no contexto das artes e em qualquer lugar do mundo. Quando a gente estuda línguas, nós vamos encontrar essas características. Pensando em contextos geográficos, quando interagimos, eu dei como exemplo ontem, né? Eu encontrei alguém, uma pessoa de um outro país, né, um brasileiro, que veio, por exemplo, também para o congresso, a gente foi interagir, foi conhecer, e aí fui passar algumas informações. Então, ontem, tinha ali conversando um alemão, um brasileiro. E como é que acontece essa interação? Não estou falando só de uma situação aqui no congresso, mas se a gente pensar pessoas de diferentes países, como é que elas interagem entre si. Então, eu venho da Europa, minha língua de sinais tem essa origem. Quando eu venho ao Brasil e vou usar os sinais internacionais, é de uma forma. Quando eu vou ao México, por exemplo, que tem uma distância geográfica importante, não, mesmo que eu não conheça a língua de sinais daquele local, eu preciso, isso vai afetar, porque eu tenho também que levar em consideração a minha experiência pessoal de ajuste, dependendo desse povo, das pessoas com quem eu interajo. E isso faz parte dos sinais internacionais. Trazendo essas outras questões, nós investigamos a língua de sinais e a sua lingualidade, quando ela se torna ali, os sinais internacionais se tornam esse objeto de investigação, e eu vejo que há ali variação, que há mudanças, né? Nossas reflexões nos levam a entender que os sinais internacionais eles também sofrem influências como outras línguas, que é possível também, durante uma interação, né, pessoas que estão ali interagindo, ela também naquele momento ela aprende. Né? Então, quando eu estou aqui no Brasil, então eu vou nessa interação aprender sobre conteúdos e também sobre o próprio vocabulário, os sinais, e, e isso vai ajustar, vai modificar esse conhecimento que eu tenho da língua. Então, é uma língua que me permite sempre construir algo. Né? Se eu vou para um país, ele é uma língua de fato. Então, por isso ele consegue reunir essas características e faz com que o falante consiga interagir com outras pessoas. Então, quando nós pensamos nos sinais internacionais, na língua de sinais internacionais, não sei se vocês têm essa mesma compreensão, aqui no Brasil, eu não sei muito Libras, né? Aprendi, né, alguns sinais, pouca coisa ainda, parte, né, desse léxico, e toda vez que eu venho aqui eu aprendo um pouco mais.
Então, quando eu vou lá, encontro com amigos, a gente vai a um restaurante, e eles me mostram, esse sinal que você está usando, aqui em Libras é esse sinal. E aí, nessa interação, nós vamos, né, construindo uma forma de comunicação. Então, nós percebemos que há aí a participação, a influência de outras línguas, né, de outras línguas de sinais, durante a interação em sinais internacionais. E se tratando, por exemplo, eu sou alemão. Não é sobre a língua de sinais alemão, mas quando eu estou aqui no Brasil, interagindo com falantes brasileiros de sinais internacional, se eu estou falando com sinalizantes da China, por exemplo, e eu sei que a língua de sinais base daquele país vai influenciar nessa construção deles. E isso faz parte desse repertório, né, que compõe os sinais internacionais, de um modo global, não de um modo local. As influências são diferentes quando a gente pensa numa língua de sinais específica de um local, de um determinado país, e para a língua de sinais internacional. Eles conseguem ali identificar as mesmas características, mas de uma forma diferente de expressar, né, de como ela acontece. Então, isso prova, e eu não tenho nenhuma preocupação em dizer, que, de fato, os sinais internacionais é uma língua. Então, nós podemos dizer, é a língua de sinais internacional, mas nesse contexto global, não da mesma forma como acontece no contexto local. Então, de fato, reconhecendo essa lingualidade presente nos sinais internacionais, nós podemos refletir e confirmar que não é que ela é de fato uma língua, mas isso nos traz aí possibilidades de refletir e pensar sobre outras questões também. E eu espero, né, que eu receba contribuições de outras pesquisas, outras investigações que tragam aí novos olhares, outras perspectivas sobre essas questões. E se a gente for pensar, ele não é um sistema limitado. Se a gente pensar em algumas referências que estudam e descrevem as línguas de sinais, e questões sobre multimodalidade que compõem as línguas de sinais, é possível claramente perceber essas características. Então, a flexibilidade com que esse sistema ele se adapta aos falantes, à situação. E trazendo, corroborando com essa validade, né, de que os sinais internacionais é uma língua, nós trazemos aí alguns outros conceitos. Então, eu tenho claramente aqui, sou um conhecedor, um falante de língua de sinais da Alemanha, mas também dos sinais internacionais. Eu sei e comparo e diferencio essas duas línguas. Não é a mesma língua. São sistemas diferentes. E a gente entender isso, que ele é um sistema que é influenciado por outras línguas de sinais, mas ele é um sistema independente. Então, quando duas pessoas se encontram, interagem, e, por exemplo, nenhuma das duas não sabe sinais internacionais, cada uma tem uma língua de sinais diferente, o modo como elas interagem não é a mesma forma como sinalizantes de sinais internacionais. Então, por exemplo, se eu não sei sinais internacionais, eu sei língua de sinais da Alemanha e eu converso com um brasileiro que sabe Libras, nós vamos interagir de um certo modo que não é da mesma forma como dois sinalizantes que sabem sinais internacionais. Nós vamos tentar nos entender a partir de sinais de algo em comum, vale ali um cruzamento, uma troca de sinais de cada um desses países. Isso é uma forma de comunicar que não é a mesma coisa quando interagem duas pessoas
com a língua de sinais internacional. Um outro exemplo, por exemplo, quando eu venho ao Brasil e eu quero utilizar Libras. Eu vou conversar com vários surdos, eu sou surdo e eu quero usar a língua que as pessoas sabem. Então, é impossível em um dia eu conseguir aprender sinais o suficiente para que eu me comunique com essas pessoas. É preciso que eu more aqui, passe um tempo, passar um bom tempo interagindo e para que eu consiga aprender e de fato me comunicar usando a Libras. E aí, ao longo desse tempo, a cada, é, a cada coisa nova que eu vou aprendendo, isso vai compor a minha forma de comunicar em Libras. Então, ao longo do tempo, eu vou aprendendo e ela vai fazendo parte, né, desse conhecimento que eu estou construindo sobre Libras. Então, são três situações diferentes. Uma em que as pessoas se comunicam através da língua de sinais internacional, pessoas que conhecem a língua de sinais internacional, mesmo sofrendo influências de outras línguas de sinais locais. Essa é uma forma de comunicar. Outra é duas pessoas. Eu quero mostrar a diferença de situações para que ela seja esclarecida. É, não é possível aprender rapidamente, né? Como a gente estava falando. A última vez que eu estive em Florianópolis, em 2019, foi um pouco antes da pandemia de Covid-19. Nós fizemos uma coleta de materiais de sinalizantes surdos brasileiros. Tinha um surdo alemão e também, na verdade, não tinham surdos alemães, eram surdos brasileiros, e nós fizemos uma coleta de corpos, filmamos esses surdos e utilizando a língua de sinais internacional. E percebemos que a forma de aquisição desses surdos, daquela língua de sinais internacional por esses surdos, era um pouco diferente. Havia uma incorporação ali da Libras no uso desses sinais internacionais, e depois esses surdos, ao se comunicarem em Libras, também usavam sinais que eram convencionados da língua de sinais internacional. Então, na língua de sinais internacional, percebemos que há uma possibilidade de ampliação do repertório linguístico por meio da interação dos falantes com outros falantes, por meio desse contato de falantes de diferentes países que falam línguas de sinais diferentes. Então, é como se fosse um contínuo, uma língua contínua em que é possível aprender e depois utilizar só Libras e a língua de sinais internacional e ir alterando o uso dessas línguas. Em determinado momento nós percebemos que às vezes há uma certa mistura, uma certa interação entre a língua de sinais, no caso do Brasil, e a língua de sinais internacional. Então, durante essa comunicação, a gente percebe que esse contínuo vai permitindo uma certa mistura entre esses sinais, uma certa mistura entre essas línguas, e o falante ele consegue, apesar dessa mistura, diferenciar a língua de sinais local com a língua de sinais internacional. Depois da pandemia de Covid-19, o que aconteceu é que os surdos ficaram em casa e começaram a gravar muitos vídeos, e também com isso permitiu a aquisição e aprendizagem dessa língua de sinais internacional. Então a pandemia contribuiu de certa forma com esse contínuo, com a ampliação e o uso dessa língua de sinais internacional. É importante notar algumas coisas. Então, no meu país, por exemplo, nós falamos a língua de sinais alemã. E temos a diferença entre a língua de sinais alemã e a língua de sinais internacional, e é possível transitar entre essas duas línguas com muita tranquilidade.
Então, na língua de sinais internacional, temos ali possibilidades de compreensão considerando aspectos mais ideológicos, né? 4 grandes aspectos ideológicos. Então, na língua de sinais internacional, nós temos primeiro as línguas de sinais locais, que são respeitadas a partir das suas dimensões de uso locais. Em nenhum momento nós defendemos excluir essas línguas, muito pelo contrário, nós defendemos a manutenção dessas línguas de sinais, e o que nós queremos é entender que existe uma outra possibilidade de língua de sinais que é diferente das línguas de sinais locais, cujo uso tem funções diferentes, e que em algumas línguas de sinais existem aí similaridades, existem aspectos que são similares. Na língua de sinais internacional, percebemos que os não falantes da língua de sinais internacionais, às vezes se sentem um tanto quanto diminuídos em relação aos falantes. Isso revela aspectos ideológicos da língua, aspectos econômicos também, as possibilidades de viagem, de ascensão, e ter contato e intercâmbio cultural com falantes de outros países. Também o uso de tecnologia permitiu a ampliação da língua de sinais internacionais, diminuindo diferenças, inclusive. E essa diversidade revela que a língua de sinais internacional tem aspectos que são linguísticos, aspectos que são estéticos e aspectos que são globais e que possuem desafios globais, permitindo uma comunicação mais equânime. Então, na Inglaterra, por exemplo, existe a língua de sinais inglesa, que tem ali algumas características, diferente da língua de sinais internacional, que pode ser utilizada de forma ampla nas redes sociais, por exemplo, e ser compreendida por surdos de diferentes países do mundo. Então a gente percebe que há aí um movimento de uma comunicação tanto mais equânime entre os surdos é, de diferentes lugares do mundo. Percebemos também que a língua de sinais, uma característica das línguas, uma das características das línguas é a mudança, é a evolução da língua. E nós percebemos que a língua de sinais internacional também vai sendo, vai alterando, né? Então, vou mostrar um exemplo para vocês. De 2 anos atrás, eu fui num casamento há 2 anos atrás, lá na Alemanha mesmo, e os participantes não sabiam língua de sinais internacional e todos estavam se comunicando com a língua de sinais local. E eu fui me apresentar em nome de língua de sinais alemã, os dois dedos, o dedo médio indicador usando passando aqui no queixo, e a pessoa que estava interagindo comigo não conhecia este sinal. E aí ela perguntou o que significava aquilo, e eu disse que era, tinha,
vinha da língua de sinais internacional, e a pessoa estranhou e disse que deveria tomar cuidado para que a língua de sinais internacional não interferisse ali naquela interação. Então nós percebemos aí, nesse caso, por exemplo, uma interferência, uma presença da língua de sinais internacional numa interação entre falantes de uma língua de sinais local. Então, mas é importante pensar que a língua de sinais internacional tem um papel global e ela deve respeitar as línguas de sinais mais locais. Então, nós vimos que a língua de sinais internacional apresenta aspectos ligadas também mesmo sendo global, aspectos políticos, né, de planejamento de língua, de interação entre ela e outras línguas de sinais, a possibilidade do seu uso espontâneo e natural, a sua possibilidade de aquisição, de aprendizagem como uma língua. Então nós percebemos que sim, ela é uma língua natural, sim, e que nós precisamos investigar e pesquisar, construindo corpos e planejando esses estudos. Do ponto de vista tradutório e interpretativo, nós percebemos que os intérpretes, os tradutores de língua de sinais internacionais conseguem atuar com essa língua em equipes de surdos e ouvintes também com usos diferentes dessa língua de sinais e que passam pelo mesmo processo de transição entre uma língua e outra. Então, o desenvolvimento e aquisição da língua de sinais internacional também vai levar em conta a experiência de cada falante, de cada usuário dessa língua. Próximo, por favor. Próximo. Então, já falei esses dois, peço. Rodrigo, que vocês conhecem, eu estive aqui no Brasil, ele também trabalhou comigo na Alemanha. Nós tivemos em contato em pesquisas linguísticas. O Rodrigo estuda linguística. Pode passar o próximo vídeo. A professora Ronice, que esteve também lá na nossa universidade, nós trabalhamos juntos, produzindo conteúdo em língua de sinais internacional, ministrando palestras. E eu agradeço, inclusive, a professora Ronice pela possibilidade de publicação conjunta. Nós divulgaremos para vocês esse videobook que nós produzimos. É um livro todo produzido em vídeo sobre as interações em língua de sinais internacional. Então foi produzido, deve ser lançado ainda esse ano. Nós esperamos lançar esse livro ainda esse ano, sobre a interpretação de língua de sinais. Tem ali a dublagem em inglês também. Em breve nós divulgaremos para vocês esse material que nós produzimos. E no próximo ano nós faremos pesquisas mais aprofundadas sobre essa temática. Eu estou um pouco ansioso, espero poder estudar e ampliar a temática sobre as pesquisas sobre a língua de sinais internacional. Bom, era isso. Muito obrigado. Muito obrigado aos intérpretes, muito obrigado a vocês.
Parabéns, professor Christian, pela sua apresentação. Nós queremos te entregar um presente. Você consegue me acompanhar? Você acompanhar a tradução para sinais internacionais? Você me entende, professor? Então, nós queremos agradecer o Congresso pela sua apresentação. Então, solicito a entrega do presente. Parabéns pela sua apresentação.